O meu irmão no Brás, que havia uma igreja perto da nossa casa afiliada ao Brás, e esse pastor Que é muito... Vila Diva, né? Que é Até Vila hoje tem, Diva, né? isso, tem Até hoje a Rua do Toco, Sim. mas havia na São Sabino, que hoje é o pastor Daniel, que é outro ministério, inicialmente Bom Retiro, depois ficou independente. Sim. E meu irmão começou a ir ali na Vila Diva, no Brás, e esse pastor muito paciente, não, deixa o rapaz ficar aqui, não é costume nosso alguém cantar na nossa mocidade do mundão, mas esse pastor foi tão estratégico que ele deixava o meu irmão cantar na mocidade usando droga. Quebrando paradigmas. Aí essa aí eu vou ter que perguntar. Não, né? ninguém se escandaliza. O senhor é pastor, você deixaria? Olha, eu diria que se fosse pra... Até eu me emociono. Mas se fosse pra alguém ser transformado, Amém, né? deixaria. Porque você pegar um cara que tá ali ainda usando droga e permitir ele cantar com o grupo, tem que ter visão, entendeu? Sim. Tem que ter visão, porque isso é muito forte. Alguém critica, alguém fala, meu, você tá louco. Não, mas às vezes pro cara que ele cantar ali é o momento dele que ele acha que é Deus ali, ele... Exato. E o teu irmão é pastor hoje, né? Também. Ele é presbítero, mas já dirigiu uma igreja há 5 anos, então ele também é pastor também. Tem experiência pastoral. É o abraço que o Espírito Santo vai Foi vai exatamente. deu talvez no seu irmão, foi esse momento. Quebrando paradigmas. Pô, nós estamos acostumados exatamente com isso. Não que eu coloco isso como estabelecendo uma base, uma nova regra. Mas foi a estratégia de momento que o pastor sabiamente falou, não, Sim. esse cara aí, Deus vai libertar ele, mas deixa ele. Se faz bem pra ele vir aqui cantar, deixa ele mesmo doidão mesmo. Porque é melhor ele estar cantando aqui do que lá no rock, que o meu irmão gostava de Queen, rock, né? Freddie Mercury, muitas outras bandas do mundão. Então, para aquele momento, a estratégia funcionou e ali ele batizou. Literalmente, dali ele parou de usar droga. E teve um dia que ele falou para minha mãe, porque ele era um usuário tão forte que ele comprava, às vezes, de tablete de droga, de maconha. E usava em casa mesmo. Aí um dia ele pegou aquele bloco de maconha e falou, mãe, a partir de hoje eu não fumo mais droga. E foi a libertação. Ele queimou, ele literalmente queimou. E foi algo glorioso. Mano. E aí nunca mais. Nunca mais. Olha que bem. Nunca mais. Tanto que o camarada é leitor, estudioso, é formado em Curitiba, na Assembleia de Deus de Curitiba, que a esposa dele é paranaense. Então sempre quando ele ia para levar a mulher no Paraná, passava por Curitiba e fazia escola bíblica. Ele formou lá. Ele tem mais de 500 livros na casa dele, ele é amante de estudar, o cara é um pesquisador, um profundo... Ele come Bíblia e livros, é o que norteou a nossa vida mesmo. Interessante que a gente vê o trabalhar de Deus, né? Como Deus trata diferente com cada pessoa, né? E o que eu acho interessante também é porque não é só uma vitória pessoal, é uma vitória familiar, né? Familiar. Isso que eu acho bonito, assim... Eu vi o senhor já se emocionando um pouquinho antes. Eu tô de frente, eu consigo ver melhor. E aí você vai vendo o trabalhar de Deus, e aí até ficou meio que... Você foi falando do seu irmão assim com gosto, né? Porque é difícil você ver um irmão falando do outro, né? Com gosto, né? Então é muito nítido que talvez aí a figura, né, de pai ficou com o seu irmão, né? Exatamente. A figura do protetor, né? Então, você é o irmão mais velho, você é o irmão mais velho, eu sou o irmão mais novo. Uhum. E isso é muito verdade, porque você olha os seus irmãos e você segue geralmente o exemplo dos irmãos. Sim. Eu praticamente fiz tudo que os meus irmãos fizeram na vida. Porque eu olhava eles fazendo, né? E eu queria ser igual, entendeu? E aí, como eu tive bastante irmãos, então você faz um pouquinho de cada um e dá certo, né? E dá certo. Mas eu acho fantástico essa colocação que o senhor fez do seu irmão, porque é muito bonito mesmo de ver. Muito verdade. bonito. Imagino eu. E um outro ponto que eu ia questionar, você falou que usou até pra se sentir incluso, era um escape em alguns momentos e depois para você se sentir incluso naquele ciclo de amizades ou na sociedade, enfim.
E dá a impressão, não sei se é isso, eu sei que às vezes tá até mais perto, tem a convivência. Hoje as pessoas ainda fazem pra isso, né? O que você acha? Como escape e também como aceitação. O que você acha? No início, curiosidade para aceitação e esse tipo. No início, assim, uma aceitação, a pessoa vai usar, falar, não pega nada, eu vou usar aqui por escape. Só que todo mundo tem uma ferida, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem alguma coisa assim para ser curado. Você tá entendendo? Eu falei assim, eu também no início foi para isso. Só que quando eu fui me deparando mais velho, depois da primeira internação, depois do primeiro acolhimento ao qual eu tive, eu falei assim, o que aconteceu? Eu descobri que além de todos os traumas que eu tinha, entendeu? Todos os traumas emocionais, todas as feridas a qual eu tinha, eu falei assim, eu também tinha que tratar da depressão. Que na época a depressão era coisa de fresco, né? Que aquelas pessoas que ninguém levava a sério. E hoje é uma doença assim que tá. A geração de hoje entendeu? Vamos dizer aí. O que mais tem, né? Quem mais que ganha mais dinheiro hoje é tem. psicólogo, né? É uma das profissões mais bem pagas aí. Por isso que eu tô fazendo psicologia. Tá certo. Então, assim, eu descobri que eu tinha essa doença. Entendeu? Então, quando eu ingressei na cocaína, entendeu? Quando eu ingressei na cocaína, que foi a minha droga de preferência na época, falei assim, foi o preenchimento desse espaço, desse vazio. Entendeu? Então, muitas pessoas usam por curiosidade ou para se adaptar ali à sociedade, falei assim, e acaba se adaptando com a droga, preenchendo aquele espaço que ela sente e acaba. Porque tem muitas pessoas que, tipo, usa pela primeira vez, usa e tal, mas não se vicia, depois não usa mais. Entendeu? Porque não foi uma droga de preferência. Tipo, não preencheu o espaço que ela sentia. Falei assim, mas quando preenche o espaço, aí então, tá acabado. O corpo se adapta a determinadas drogas e outras não. Outras não. Por exemplo, eu me tratei da depressão. Né? Eu trato até hoje da depressão, né? Sempre com controle, a terapia, psicólogo, psiquiatra, né? Então, assim, a cocaína é uma droga que ela te dá aquele sabe, ânimo, entendeu? Aquela energia que falta na depressão, que a depressão é o quê? Você fica sem querer fazer nada, você fica, entendeu? Falei assim, a cocaína, ela preencheu aquele espaço que, tipo, aquela doença, no caso, ela preencheu, ela Você acaba se corroia. sentindo normal de novo, digamos assim, é isso? Normal e mais disposto, talvez. Mais disposto, Entendi. entendeu? A fazer as Confiança, né, coisas cara? com mais confiança, exatamente. Interessante. Até mesmo, era até uma das perguntas que a gente tinha pra fazer, qual que era a sensação. E aí você descreveu isso muito bem. Porque a gente sempre tenta raciocinar e às vezes a gente até julga as pessoas que usam drogas por algum... o cara é sem vergonha, o cara não quer trabalhar e tal. Aí você pega uma criança, um adolescente, que ele nem teve tempo, talvez, de ter problemas pra se enfiar na droga. Porém, quando a gente não conhece vamos falar, o submundo dele, né? A gente pode falar, nossa, o cara não tem problemas, mas o cara tá cheio de problemas. Às vezes o cara tá com mais problemas do que a gente, e é uma criança, é um adolescente. É justamente isso que acho que a gente precisa entender, né? Porque, de fato, existe um problema e esse problema ele tenta ser solucionado de alguma forma, né? É por isso que as coisas, igual você falou, a pessoa ela vai tentando para achar a droga que o satisfaça por completo. E aí é por isso que alguns só usam maconha, outros só vai para cachaça. Não sei, se eu estiver errado, você pode falar. Não. Outros vão, talvez, pro crack, né? E é por quê? Porque ele vai procurando o que preencher do vazio que ele sente dentro dele. Exatamente. E assim, não só droga, mas também tem pessoas que preenchem o espaço, aquele vazio que ele sente, entendeu? Uma suposição, uma coisa saudável, fazer uma academia, uma outra coisa celular, uma outra coisa ele se vicia em jogo, Sim. entendeu? Em jogo, outros em prostituição, pornografia, então ele vai preenchendo esse espaço, entendeu? Com várias outras coisas, entendeu? Em várias outras coisas.
E o crime? Você provavelmente vivenciou muito isso. Você chegou a entrar pro submundo do crime? Você teve algum problema nesse sentido ou não? Falei assim, de sair pra assaltar essas coisas, eu sempre fui bundão, né? Sempre fui bundão. Nessas partes assim, eu sempre fui cagão, assim, né? Mas eu preenchi o espaço, por quê? Porque quando chegou uma certa idade, que eu acho que foi até a idade que a gente se conheceu, né? Que foi a idade de aceitação. Não, eu preciso até falar como foi que eu conheci esse cara. Peraí, antes de você falar. Esse cara foi armado. Conta aí. Armado pra pegar um colega meu. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos. Aí a gente acabou ali trocando uma ideia e tal, apaziguando. Aí depois de uns 2 meses, o cara apareceu pra trabalhar do meu lado. Verdade. Nossa, sério? E até aí os meus amigos se tornaram meus inimigos e os meus inimigos se tornaram meus amigos. No Troquei de final, o Joel lado. não teve que pedir as contas. Troquei de lado. Teve que pedir as contas e ir embora, Joel, no final da... É assim, Troquei de lado, hein? teve uma época da vida, né? Assim, entre os 15 até os 18 anos, que eu usava muito da minha força bruta, por eu ser grande e forte e tudo mais, essas coisas assim. Eu usava para que eu pudesse se achegar Eu que tinha que separar. às pessoas, para que eu pudesse se achegar às pessoas. Então, assim, eu via que aquilo, ela atraía as pessoas, e as pessoas queriam ficar do seu lado, umas por medo, outras por se sentir protegida, entendeu? Então, eu via que aquilo. Então, eu comecei a usar isso ao meu favor, para que eu pudesse, fazer parte do grupo, entendeu? Então, às vezes, não era nem treta minha, discussão, qualquer coisa. Foi no caso até do nosso amigo, né? E que a gente se conheceu, eu conhecendo o Joel, falei assim, através de uma briga que era de uma outra pessoa, e falou, vamos lá, resolveu. Eu falei, vamos lá. Você tá entendendo? Pra que eu pudesse se adaptar. Seria Deus trabalhando por linhas tortas? Brincadeira, gente. Exatamente. Deus não trabalha por linhas tortas, não. É que o não. torto era o Joel, né? Tô brincando. Então assim, teve essa fase da minha vida que eu preenchi esse espaço, entendeu? Brigando, batendo nos outros. E assim, não que eu achasse legal, mas era uma coisa que... Agora, pro crime, eu nunca fui pro crime. Sempre recebemos convite, né, para assaltar, para traficar, para fazer outras coisas desse tipo, mas assim, graças a Deus, ele colocou essa temência, assim, esse medo, né? Minha mãe também, ela sempre me ensinou, né, esse princípio, assim, de nunca pegar nada dos outros e tudo mais. Né? Minha mãe era meio bruta, ela arrebentava na pancada, né? Se pegasse alguma coisa dos outros. Ela era tipo você. Ou você tipo ela. Versão feminina do branco. Parecia bastante, né? Parecia. Legal. E aí, alguma pergunta sobre esse assunto? Na verdade, você comentou aí sobre o efeito o porquê você usava e o que te causava o consumo da droga. Só que aí você comentou o que acontecia durante. E depois que passava o efeito, o que você sentia? Porque eu nunca usei, mas falam que quando você usa, você é o super-homem. Fala a verdade. E depois... Não, esse tipo... As alucinógenas, não. Não, tô brincando, nenhuma, pessoal. Mas assim, falam que você é o super-homem e que aí depois, quando o efeito passa, você fica, às vezes, pior do que você estava antes de usar. Como que é esse pós aí? Esse pós, ele é bem complicado, né? Porque tem a parte da abstinência, né? Que você quer usar mais, entendeu? Pra tomar aquela coisa que você sente, né? Aquela parte do super-herói, né? E quando você não tem mais, aí começa a depressão, entendeu? Começa você se sentir mal, entendeu? Angústia, um aperto no coração, arrependimento, entendeu? Aí começa, poxa, gastei 1.000, gastei 800, gastei não sei quanto nessa noite, entendeu? Então fica... É uma parte, assim, bem depressiva, cara. Acaba que se for parar pra pensar, você tá com um problema, aí você usa a droga, quando volta você tá com os mesmos problemas e com o vício ainda, por cima pra tentar tratar, né? Com vício e duro. E com menos dinheiro. Não, por isso que alguns partem pro crime, né? Parte pro crime, Pra poder vender sustentar as o vício. coisas. Votado para missões,
Mas na minha adolescência eu participei de uma conferência missionária, que eu acho que talvez aí foi o grande start para missões. Veio um jovem chamado Roy, um jovem do Vietnã, e ele estava relatando o seu testemunho. E eu estava sentado, um adolescente ainda, e ele começou a contar o seu testemunho. De forma resumida, o seu testemunho foi o seguinte: os pais do Roy saíram para trabalhar lá no Vietnã. E os policiais chegaram na casa daquele jovem, daquele adolescente ainda, dizendo: onde estão seus pais? Os meus pais saíram para trabalhar. E aí os policiais o perguntaram para ele, dizendo assim: você é cristão? Ele falou: sim, eu sou cristão. E por que você é cristão? Porque os meus pais ensinaram e porque a Bíblia me ensina que eu devo seguir a Jesus. Os policiais pegaram aquele garoto e disseram assim: nós vamos lhe dar uma oportunidade, você negar esse Jesus e nada vai lhe acontecer. E aquele garoto, cheio da graça de Deus, vai dizer assim: eu não posso negar a Jesus. Ah, você não quer negar a Jesus? Você vai perder a sua mão. E colocar a mão daquele garoto em cima de uma mesa. Falou: nós vamos te dar mais uma oportunidade. Negue esse Jesus e você vai poder viver. Ele disse: eu não posso negar a Jesus. Cortaram o polegar direito, cortaram a mão direita, cortaram a mão esquerda, cortaram os pés do Roy. O Roy hoje não tem mão, não tem perna, mas mesmo ao fim ele não negou a Jesus. E em cima de uma conferência ele está falando assim: eu perdi mãos e pé, mas eu não perdi a minha boca e o prazer que eu tenho é de falar de Jesus. E eles estavam falando assim: a igreja brasileira, ele dizia isso muito fortemente, tem liberdade para pregar o evangelho, mas não prega o evangelho. Nós não temos esta liberdade no Vietnã, mas nós queremos pregar. E ele dizia assim: não ore para que nós deixamos de ser perseguidos, ore para que Deus nos dê graça, para que a gente possa continuar avançando e pregando e que a gente jamais possa negar o nome de Jesus. Quando eu vi aquilo, eu falei: uau, é isso que eu quero para mim. Aquela mensagem falou fortemente ao meu coração. Marcou. Quantos anos, Eber? Eu não, exatamente não recordo, mas eu era um adolescente. Eu era um adolescente. Então, quando eu vi aqui corroborado com as experiências do meu pai, com as experiências que eu já tinha visto na casa de recuperação, e aí eu vi aquele relato daquele jovem, aquilo ali foi pum, decidi o que eu quero. Porque eu já entendi algumas coisas, que eu ia de pregar o evangelho, mas você tem a questão do chamado transcultural, que depois a gente fala um pouquinho mais à frente. Passado isso, alguns dias, eu estava em Vila Brasilina é uma igreja pequena, hoje ela cresceu um pouquinho mais, e uma senhora em profecia, Maria. Eu tenho problema com as Marias. Minha mãe chama Maria, minha avó chama Maria, minha sogra chama Maria, bendito sou entre vós, entre as Marias. Aqui no Planalto tem umas 10, 15 Marias também. E João e José Se também. precisar de Maria... Meu Deus. Maria e João tem. Eu fico preocupado com as Marias, porque as profecias com as Marias são muito duras. Mas, certa feita, uma irmã Maria, ela, usada por Deus, eu era um adolescente ainda no banco, ela disse, foi até a minha pessoa e falou assim: filho, prepara as malas que Deus está te mandando para a África. Uau, eu falei, naquele tempo, hoje viajar de avião é mais comum, né? Hoje em dia não é um bicho de 7 cabeças, tal, mas no nosso tempo, as nossas condições Sim. não se permitia, né, ter esses luxos, porque a gente ficava olhando, jogando bola na rua, sentado na calçada, falei, uau, como que deve ser andar de avião, como é que ser estar lá nas alturas. Hoje é comum para nossa geração, hoje isso aqui não causa tanto espanto. Mas para a gente sim, porque sem imaginar onde nós poderíamos chegar. E a irmã Maria fala assim: ei filho, prepara as malas que Deus está te mandando para a África. Aí eu falo, uau, eu nunca saí da Rua Evolução 420, agora eu vou lá para o outro continente, que eu nem sabia para onde era ainda. Pois bem, e aí, sabe o que eu fui fazer, gente? Eu acredito que eu fui comprar mala. Eu realmente, ela falou, eu estou imaginando que a profecia era para aquele tempo. Para aquele tempo, para aquele momento, eu comprei realmente a mala e a mala está lá em casa até hoje. Pra você entender, da profecia da irmã Maria para ser consolidado a minha ida à África, gastaram-se 20 anos. 20 anos da profecia para mim, para o continente africano, gastaram-se 20 anos. Mas aí, em suma, tendo todo esse chamado, e eu quero tentar não ser tão alongada a minha fala, mas já estou me alongando demais. Vai, continua. Mas
E aí o que deu boom para a chamada transcultural, porque aí eu já tinha ido para algumas cidades do nosso país, trabalhado com cruzadas evangelísticas, envolvido em FEBEMs. Com 18 anos, o pastor Silvio, que hoje é pastor na Vila Brasilina, e eu vi o trabalho que o Tiago Pessoa, Silvio, o pastor Bernardes, quem é da mais antiga do Ipiranga, desenvolveu um trabalho na FEBEM. Eu fiquei, rapaz, eu falei, uau, eu quero também trabalhar com o FEBEM. E tudo isso muito novo, né? Pelo que você está falando, 18 anos, aí você já estava fazendo tudo isso, né? A minha vida começou muito novo. Eu quis me entregar de corpo e alma. Eu sempre digo, acho que o pastor Luciano Subirá, ele vai trabalhar muito essa ideia nos seus livros, Nada Mais Que Importe, se eu não me falha a memória, que ele vai trabalhar sobre... É isso? Nada Mais Me Importe. Ele vai trabalhar muito sobre a questão da paixão. Essa coisa que queima o coração. Então, tudo que eu quis fazer na vida sempre foi por muita paixão. Então, desde cedo, eu quis me entregar de verdade. Eu não consigo fazer uma coisa muito... tá bom, dá pra fazer. Não, se eu me entregar, eu preciso me entregar de verdade. Porque, na verdade, não sei se você concorda com isso, mas às vezes a gente vê as pessoas, até uma falha nossa no geral, porque você começou muito cedo. E pelo que dá pra perceber, você realmente não se importava com o que ia acontecer, você simplesmente se importava que você precisava fazer aquilo porque você amava. E às vezes a gente fica na nossa zona de conforto esperando que todo um tempo passe. Alguma coisa vai acontecer, né? Não, que você esteja totalmente preparado, que você tenha lido 100 livros, conheça o mapa do mundo inteiro. E não é assim que Deus faz com a gente, né? É tudo no tempo de Deus. Quando a gente escuta, quando a gente vai citar Isaías capítulo 6, né? E aí o Isaías, ele vive durante parte do seu ministério numa zona de conforto, porque é o seu parente que está no trono, então ele tem uma certa de regalias, e ele vai tocando. Quando a gente entra no capítulo 6, Isaías agora ele não tem mais autonomia como ele teria, porque agora o seu parente está morto, o rei Uzias está morto, e ele vai para o templo. E aí aquela famosa visão de Isaías, tal, e aí vai chegando num texto que a gente sempre lê, Ei, Senhor, eis-me aqui. Então, desde muito cedo, esse eis-me aqui foi muito forte. Senhor, eu estou aqui, tão pequeno, tão jovem, eis-me aqui. Eis-me aqui e me envia para onde o Senhor quiser. Eu não coloquei limitações de tempo, de esperar construir algumas coisas, uma maturidade. Porque eu gosto muito de ler. Se vocês forem lá em casa, vocês vão ver que uma das coisas dos meus hobbies é ler. Então eu já vi que vai ter almoço, hein, Dalila? Bem-vinda, né, pro Dalila, e pelo que eu percebi, vai ter um almoço lá qualquer dia pra gente, né? Um churrasquinho. Opa, gente. Vamos achar uma data na agenda dele, né? Vai ser um prazer, vamos fazer um churrasco. Churrasco e Coca-Cola é coisa de crente, gente. Nós vivemos alguns momentos que o Rossandro é um psiquiátrico. É isso aí. É isso aí. Psiquiatra. É só o gentleman, é só o Igor que sabe, é só o Igor que sabe falar. Mas a gente vive numa geração hoje que a gente está preparando elas demais intelectualmente. Mas a gente não tem preparado a nossa geração emocionalmente. Basta ver os dados. Altos índices de depressão, de suicídio, os nossos jovens e adolescentes estão caminhando para essa esfera. Isso me preocupa por demais. Dentro do âmbito espiritual, nós nos colocamos à disposição de Deus. É Deus que vai delimitar o tempo, o preparo, é Ele que cuida de todas as coisas. Nós precisamos dizer, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me aonde o Senhor quiser. A minha vida, o apóstolo Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, verso 24, que a nossa vida nada temos por preciosa, mas que cumpre em nós a carreira e o ministério que eu decidi seguir a Jesus. Quando Jesus faz a proposta do evangelho, assim, se você quiser, aí ele te deixa uma opção, Joel Igor. Aí a opção é de Jesus, se você quiser seguir-me,
Aí, então eu vou deixar vocês decidirem. Mas já que vocês decidiram seguir, aí ele começa com algumas condições. Renuncia a si mesmo. E aí é o grande X da questão. A gente até quer seguir a Jesus, mas a gente não quer renunciar. E meu pai vai dizer, só ama quem renuncia. É impossível amar sem renunciar. Eu tô casado, vou fazer quase 10 anos de casado. A gente até veio fazendo algumas DRs aqui no carro, conversando com algumas coisas, mas viver dentro de um processo conjugal é uma vida de renúncia. Sim. E seguir a Jesus em algumas coisas é uma vida de renúncia. Se eu não renunciar a algumas coisas, eu não vou conseguir fazer. Deus não está pedindo para você deixar de fazer a sua faculdade. Deus não está deixando para você ser um grande empresário. Deus não está pedindo nada disso. Mas desde que o Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. O Senhor vai fazer o que o Senhor quiser. Se a minha vida é para a África, o Senhor vai me mandar para a África. Mas você pode ser o maior missionário aonde você está, mas quando você realmente esteja disposto a fazer o que Deus quer. E aí a gente começa a colocar condições. A Deus, eu só vou até aqui. Não, até aqui não dá para mim. Não, na verdade, assim, se você quiser, renuncie a si mesmo. Negue-se a si mesmo e tome a cruz. Nada é simples. O nosso problema é esse. A gente quer seguir a Jesus, mas nós queremos seguir a eles com condições, fracionados. Aquele que faz. Amém. Tá bom. Amém. Que bênção. Desculpa, foi longo, Não, mas eu que tinha isso. falar. Meu Deus. É igual eu falei, pela gente a gente ficava aqui, dá pra depois acabar e a gente continua aqui conversando. Tranquilamente. Mas 2 pontos só pra gente encerrar. Eu queria que os dois dessem um conselho, não só pros jovens, mas pra todos que estão nos ouvindo, acerca disso, da confiança em Deus. E creio que, igual a irmã Tatiana falou, esse podcast vai chegar em muitas casas e vai abençoar muita gente. Amém. Não porque a gente merece, mas porque Deus é bom. E que às vezes tá com medo, porque é o que a irmã falou, viver pela fé é extraordinário, mas chega momentos que dá medo, porque é algo que a gente não tá vendo, como a Bíblia diz. Então, dê um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo em relação ao medo e de ter confiança em Deus, primeiramente. E aí depois a gente faz a primeira pergunta. Pode olhar para essa linda câmera aqui e um depois o outro aí. Então, meus irmãos, tá? Quando nós falamos das bênçãos da parte de Deus, tá? Não são valores. Não são valores. Eu acho que pode ser 1 milhão, pode ser 1 centavo. Então, quando nós falamos em bênçãos de Deus, não são valores. São cumprimento de palavra. Então a fé é nós confiarmos no que está escrito. Deus não volta atrás com a sua palavra. Então se nós confiarmos no que está escrito na palavra, Deus é fiel para poder cumprir. Agora, se a bênção é de 1 milhão ou 1 centavo, para mim é indiferente, porque bênção é bênção. Então eu não olho para valores, eu olho para cumprimento de palavra. Então o interessante que nós deixamos nesse momento para você que está ouvindo passemos a confiar no que está escrito na palavra de Deus, porque Deus ele não volta atrás com a sua palavra, ele vela para poder cumprir. Então, se está escrito, ela é viva, você está na obediência, pode ficar tranquilo que vai acontecer e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém. Não. Então, assim, ter medo já faz parte do ser humano. O ser humano tem medo de muitas coisas, né? Viver por fé não é fácil. Eu não digo que é uma coisa assim, não, é simples, eu vou acreditar, não. É aquilo que o Rodrigo está falando. É acreditar naquilo que está escrito. É acreditar que o nosso Senhor é um Senhor vivo. É acreditar no que a palavra fala. O que a palavra fala? A palavra fala que aquele que teme a Deus, aquele que respeita a Deus e que sabe que Deus é Deus, ao seu redor tem um batalhão de anjos. Eu acreditar que aqui nesse momento tem um batalhão de anjos nos cercando. Eu acredito nisso. É acreditar que os olhos de Deus são como chama de fogo que está procurando. E eu acredito que nesse momento, nesse sábado, nessa hora, os olhos de Deus tá aqui, tá procurando aqui, lá fora, aonde ele pode encontrar. E isso é fé, né? E quando a gente tem fé e acredita que o Senhor é um Deus vivo, que é um Senhor que está pelejando, é um Senhor Pai amoroso, tendo essa fé, automaticamente as coisas vão acontecendo. Uma dica que eu daria é o quê? Se envolve com pessoas melhores que vocês, né?
se envolve. Eu vi que pra mim isso resolveu muito, que quando eu percebi que o que eu queria era ministrar, que o que eu queria era se envolver, que nem aqui, a gente tá numa mesa nesse podcast, né? Mas na Bíblia fala que tem uma mesa preparada, na nossa presença, diante dos nossos inimigos, tem uma mesa de Deus. Então essa mesa está preparada para quem? Para quem tem fome e para quem tem sede. Fome e sede. Então, quem tem fome e sede, toma posse da palavra e se aprofunda com Deus. Ah, mas eu tenho fome e sede, por isso que eu me sinto tão vazia, eu me sinto tão assim sem graça. É fome e sede de Deus. E Deus tem essa mesa reservada pra gente. Fome e para quem tem fome e sede. E quando eu pensei, bom, eu quero ser acima da média. Poxa, eu preciso ser acima da média, eu não quero ser como os outros. Essa foi a minha ideologia desde o começo. Eu não quero ser mais um que senta na igreja, no culto, cruza o braço e vai embora. Não, eu não quero isso, não. Se Daniel sentiu, eu também quero sentir. Se Pedro sentiu, eu também quero sentir. Se tá na Bíblia pra mim, eu quero. E o Senhor começou a mostrar, então eu tenho pra quem acredita. E qual foi o segredo? Se envolva com alguém melhor que você, não com alguém pior que você. Foi nessa que eu comecei a me envolver com pessoas bem melhores que eu espiritualmente. E pra glória de Deus, a gente tá pelejando. Então se envolva com quem é melhor que você. Pede oração, não tenha vergonha, ó, chama a pessoa em off, fala, ó, me ajuda a oração, manda mensagem para aquele que você confia, fala, ó, vamos fazer um propósito com Deus, porque o prazer de Deus é abençoar aquele que está disposto a fazer algo para ele. Amém. Porque nessa mesma linha que a gente acabou de estar trocando uma ideia, você passa a ter um compromisso de você prestar um serviço dentro da igreja. Porque ó, uma coisa é você vir aqui no domingão, no ensaio, sabe lá que horário, e tocar aqui 1 hora e tal. Outra coisa é você, nessa mesma linha que você acabou de falar, é você dar o passo e falar assim, não, eu quero me dedicar a isso, e eu não quero ser somente um músico. Eu quero ser um adorador, quero ser crente, e quero tocar bem, para que a minha posição como músico, como maestro, como qualquer coisa que seja, como cantor, como pregador, como líder, seja algo bom para o reino. E hoje você percebe, pelo menos é a experiência que a gente tem, que faz, na verdade, faz 23 anos que a gente toma conta de uma orquestra, é que hoje se perdeu isso ao caminho. Hoje, infelizmente, vocês fazem um trabalho fantástico aqui, é algo novo, inclusive a primeira vez que eu faço alguma coisa nessa linha, e é legal que você vê um esforço de uma galera jovem para tentar desenvolver um trabalho, para tentar fazer algo funcionar. Agora, no contexto geral, não existe isso. Para você conseguir trazer uma responsabilidade, alguma coisa, para ter um compromisso, você tem que ter algo voltado para o benefício. Por exemplo, nós temos que aqui fazer um bolo, um negócio. Você tem que trazer para o jovem um benefício de algo que ele se sinta legal. Não, a gente vai fazer nós vamos lá pro Serete, vamos não sei na onde. Não existe uma característica da pessoa falar, não, eu vou vir aqui, eu preciso de fazer algo para Deus e eu tenho que entender que vale a pena ter esse compromisso, ter esse voto, e isso vai ser algo que vai reger a minha vida. Então, é muito nítido isso, até acho que é uma questão de uma outra cultura também, que os nossos pais nos ensinaram, de ter uma responsabilidade de estar, por exemplo, no culto da semana, que nem eu achei fantástico. A gente passou alguns dias no Nordeste e a gente foi numa tarde da bênção lá. Tudo bem que é uma igreja sede, uma igreja muito grande e tal. Mas eu achei fantástico ver quase que 20 jovens numa igreja, num culto de tarde da bênção, que é uma coisa muito específica das irmãs, né? Sim. Eu falei, essa galera vai embora. Nós chegamos lá tipo 3 horas da tarde, o culto ia até às 5. E às 7 e pouco ia começar outro culto à noite. A galera ficou, cara. Emendou. Eu desacreditei. Falei, é diferenciado. Por quê? Por causa dessa postura de você ter o compromisso com as coisas de Deus. Não voltado muito. Hoje se tornou algo que, não sei se vocês têm essa experiência. Posso estar falando besteira no sentido de que eu tô vendo a minha ótica, um pouco daquilo que a gente vê dentro da nossa igreja, né? Da minha igreja. E às vezes, no contexto geral, posso estar falando besteira, mas meio que tem que haver uma troca. Parece que tem que haver algo que motive, fora do contexto de igreja, de servo, de você servir, de você fazer por onde aquilo ser algo da sua primícia de vida, entendeu? Então, os jovens, a galera mais nova,
Ah, não, eu tô cansado. Eu mesmo tive experiência de ensinar alguns jovens de comprar instrumentos. Meu, fazer tudo. Tá formadinho, bonitinho, tá lá. Do nada. Ah, não tô afim. Meu, e largar. Entendeu? Instrumento 3 pau lá, meu, encostado, velho. Por quê? Não dá o devido valor àquilo, entendeu? Então é esse aspecto que eu falo que hoje mudou muito da minha época. Só te interrompendo rapidinho, é porque eu acho que você tá correto no pensamento. Porque, pelo menos antigamente, a gente vê aqui, né? O Joel também pegou essa época, a época que a gente fazia aula de música, a aula de música era lotada, né? Às vezes que na verdade, assim, quando eu vim pra cá, eu vim do Madalena, que era do Ministério do Brás, né? aqui em cima. Então eu não fiz aula de música aqui. Ah, no você não Planalto, fez, é verdade. Eu fiz com o pai do Dal, o João Farias, no Madalena. Ah, tá. Né? E quando eu vim pra cá, mas assim, a galera que toca hoje, praticamente todas são formadas aqui. É Né? quase boa parte é na mesma leva, né? Sim, digamos na assim. mesma leva. Mas aí o ponto é o seguinte, eu via que a aula de música era lotada. Na verdade, eu lembro que o João, ele às vezes marcava horário. Pra dividir a galera. Pra dividir, por quê? Porque a galera realmente queria isso. E aí, por isso que eu acho que você tá certo. Se a gente for olhar hoje, meu, às vezes tem que se matar pra vir alguém na aula de música. Tipo, não sei se os... Aí que vem o ponto, né? Eu não sou pai, mas às vezes não sei se os pais acabam não falando pros filhos, não, isso é bom. Porque depois a pessoa pode até escolher não querer tocar. Mas pelo menos você tá ensinando uma responsabilidade, igual você falou. Você ter uma responsabilidade na casa de Deus e na obra de Deus. E hoje eu não vejo mais dessa forma. E é um erro tão grande nesse aspecto, porque o que acontece? A música não é algo que você vai aprender e absorver, a desenvolver, só algo especificamente para a igreja. Hoje se paga, assim, em boa parte da sociedade, uma fortuna para você ter uma aula de música. Sim. Porque a música, ela é o desenvolvimento do seu intelecto. Você vai ter uma criança muito mais desenvolvida inteligentemente falando. Ela vai ter um grau de concentração muito maior do que as outras. Ela vai ter uma noção de métrica e de matemática muito melhor do que um outro jovem. Então o pai que ele coloca, não que você vai ser um gênio, não é isso que eu tô falando, mas você vai ter um desenvolvimento até da questão do aprendizado na sua escola normal, diferenciado do jovem que não estuda, que não toca o instrumento. E isso é cientificamente comprovado. Não é eu que tô falando. E tanto que, igual, se você conversar com músicos profissionais que tocam na música secular e tal, eles sempre dizem assim, que os melhores músicos estão na igreja. Não, é o celeiro. É o celeiro de toda a música, talvez, aí, eu não tenho Não, propriedade pra falar, mas o celeiro da música brasileira tá dentro da igreja. E se você for colocar alguns nomes aqui, tipo Michael Jackson, sabe lá eu, o próprio Elvis Presley, são caras que saíram da igreja, tá? E a questão que eu acho que era fantástico falar, até para um efeito de quem estiver vendo, de quem estiver assistindo a gente, é que a música é uma ciência fantástica para a qualidade da criança, por exemplo. Por que a gente tem um trabalho com uma criança e a criança desenvolve? Eu tenho alguns crianças de tipo 10, depois que pelo menos começou a ler, entendeu? Tipo 10, 11 anos de idade, que o desenvolvimento da criança, ela teve uma melhora, e os pais mesmo comprovam isso, na escola, depois de começar a ter aula de música. Por quê? A criança começa a ter uma percepção de aprendizado diferenciado das outras, ou pelo menos melhor. Entendeu? Sem dizer que teve um menino, por exemplo, que eu testemunho que é fantástico, que o moleque tinha problema de asma, problema de pulmão, problema de um monte de coisa. Tinha alguns problemas nessa área respiratória. Aí o moleque começou a ter aula, tal, novinho. Moleque. Tinha 13, 14 anos. E o moleque apaixonado por trompete. Gostava do trompete. E eu não sabia que ele tinha esse problema de saúde. Não sabia. Beleza. E a mãe tinha feito de tudo já tinha posto natação, para tentar amenizar esse problema que o menino tinha. E a gente tinha um trompetinho lá, e começou, e foi, o moleque começou a pegar, a mãe começou a tocar, tá. Meu, o moleque sarou. Aí depois de, coisa de meses depois que o menino já tinha desenvolvido, já tava tocando, inclusive já tava
na orquestra e tudo mais. Aí que a mãe veio dar testemunho pra gente. Que o menino tinha um problema respiratório e através do instrumento ele foi curado. Foi Deus que curou, mas o caminho foi através do instrumento. Então, os benefícios que traz culturalmente, educacionalmente e até mesmo de saúde para uma criança. É saúde fantástico. emocional, né? Emocional. Emocional, é fantástico. E outra, traz para a criança algo que hoje existe uma preocupação quase que geral, que é você trazer algo que vem a ter uma expectativa de algo novo, de você se sentir útil, de você se sentir capaz, de você ter uma concentração, de você ter um período de estudo, a disciplina que o instrumento traz. É claro que a gente está vendendo o peixe aqui com relação à parte musical, mas é porque é um aspecto muito nítido, entendeu? Sim. E não é só no sentido de igreja, é algo que você abrange em todas as áreas. Pra vida, né? Pra vida. Porque são os degraus da vida. E você só consegue ser hoje o que é porque você subiu cada degrau. É E história. você né? viveu cada degrau. Glória a Deus. Isso é importante de se falar, porque tem muita gente que fica esperando o chamado acontecer. Deus não vai falar assim, ah, tá bom, tá aqui, ó. Um exemplo, né? Júnior, toque aí, a igreja é sua, você é pastor. Não. A palavra certa aí, Joel, Deus não é irresponsável, cara. É. Isso seria uma tremenda irresponsabilidade. É como você pegar o teu filho e falar assim, filho, isso chama bilhete único, tá? E o Brás, estação do metrô, agora é só 6 horas da tarde. Vai indo. Vai lá. Não é, cara. Você tem que ensinar o caminho. Sim. Porque uma criança não sabe que o Brás, 6 horas da tarde, é um atropelando o outro, cara. Se você esperar, ele te joga do outro lado do metrô. É ou não é? É. Eu louvo a Deus que eu não pego o metrô faz uns 3 anos. Mas é assim. Vamos trazer isso pro contexto da vida? Se você não tiver a força, os lombos cingidos, meu, você não suporta. É. Você não suporta. Você não suporta. Viver o evangelho como o evangelho é. O evangelho, ele não é fácil porque ele não pode ser fácil, assim, o levar a vida espiritual com responsabilidade. Então por isso você precisa muito ter essa vivência, ter essa experiência, entender que um dia você perde, um dia você ganha, um dia você consegue, outro dia você não consegue. Você já teve, assim, alguma frustração Ministerial, ministerial? todas foi comigo. Nenhuma com Deus. Todas fui eu que errei. Tipo assim, eu que poderia ter feito melhor e não fiz. Ó, vou chamar de frustração, mas essa é frustraçãozinha, vai. Frustraçãozinha. É, aqui você pode contar. Aqui você pode contar. Sabe aquela frustração que parece frustração, mas é só. Assim, e deve acontecer com todas as pessoas, sabe? Você. Vou usar um exemplo bem básico, até porque a gente tá falando pra várias pessoas. Você é um regente de jovens. Aí você sonha, eu vou reger um louvor aqui. Na tua mente tá aqui assim, ó. Aí pensa no louvor top aí, vai. Esse louvor tem 500 vozes. E na tua mente está aqui. Aí chega no ensaio, fica até bom. Chega na hora do culto, irmão. Nada do que você sonhou. Deus está falando com alguém aqui. Aqui no Planalto geralmente acontece ao contrário. É, A gente vai mas- mal no ensaio e no culto dá certo. Então, pro pessoal. E assim, aí você fica frustrado, tipo assim, aí você começa a lembrar que eu podia ter me dedicado Desculpa, mais. Ele tá me desculpa chutando aqui pra parar de falar. Então, assim, Tá dando a hora. talvez, assim, aí você começa a pensar, a culpa é minha, eu que poderia ter me dedicado mais, ou eu que coloquei expectativa demais em pessoas. Pessoas são falhas, né, meu? E a igreja é feita de pessoas, né? Sim. Então, assim. E das mais variadas possível, né? Exatamente. Um dia atrás eu vi uma pessoa falando comigo assim: Ô meu, aquela igreja lá tem fulano de tal. Aquele fulano de tal, ele é homossexual, cara. O que ele tá fazendo na igreja? Eu falei, lá é o lugar dele tá. É lá que ele precisa ser liberto. Com todas as. Enfim, mas ele precisa estar lá. Igreja é lugar para pessoas Pra todo mundo, né? imperfeitas buscando se aperfeiçoar. Exatamente. O detalhe é, você quer se aperfeiçoar? Então vem. Vem. Que não sou eu, não são minhas palavras bonitinhas, falo assim, Jesus, não. O que eu vou te ajudar é oração, mas é o tal do querer. Você precisa querer ser mudado, transformado, entendeu? Aí, falando ainda sobre frustração, quando você coloca muita expectativa em pessoas, você acaba trazendo para aquela pessoa
um status que ela não tem de imperfeição. Ele é imperfeito. Não, todo mundo é perfeito. Todo mundo é imperfeito. Ninguém é plenamente perfeito. Jesus Cristo, perfeito. Os demais, irmão. Eu imagino, eu vejo agora Jesus andando ao lado de Pedro. E o Pedrão, um cara que andava com Jesus, conhecia, dormia lado a lado ali, ceava, jantava, almoçava, tomava café. Na hora que era pra ele ter usado a tal da mansidão que Jesus tanto pregou, sacou a espada lá e arrancou a orelha do cara. É. Então aí ele mostrou a imperfeição, que até aqueles que andavam tão... Imagina nós, gente. Eu quero que o senhor dê um conselho pra nós e pra quem tá assistindo de como seguir firme realmente na vida com Deus e seguir o seu propósito e de ter a certeza de que Deus tá no controle, porque o senhor comentou aqui que existem muitas dificuldades na vida pastoral, na nossa vida lá fora, né, digamos assim, mas para que as pessoas não desanimem do seu propósito, não desanimem de estar na casa de Deus e não desanimem de fazer a obra de Deus. E aí depois a gente parte para a última pergunta. Deixa eu falar uma experiência rapidinho, que você estava aí no cronograma. A diferença que vocês até colocaram da primeira gestão e nossa segunda, né? Ah, A sim. primeira foi 3 anos e 8 meses, a segunda acho que foi 4 anos e alguns meses, ou 3 meses. A diferença praticamente foi assim. E sabe quando você já tem uma casa que você está retornando ainda depois de 10, 12 anos, mas você se sente acolhido pelo trabalho que Deus proporcionou a você fazer, porque tudo foi Deus que fez, Deus só nos usou como instrumento para fazer, e também com a igreja, porque o pastor, se a igreja não estiver ali do seu lado, ajudando, também ele não consegue. E nós nos sentimos abraçados na segunda gestão, e o que nós fizemos de diferente foi dar continuidade, né, naquilo que os pastores vieram antes da gente, e nós demos continuidade. Então eu senti o quê? Um acolhimento pelos irmãos que já nos conheceram, entendeu? Mas se falar assim, diferença talvez porque, talvez na minha primeira gestão era um pouco mais áspera, e nessa segunda eu já era mais... Vem mais mansinho. mais mansinho, entendeu? Mas é a questão da experiência, É a né? experiência a gente que nós vamos passando, e o senhor era evangelista, né? Isso, então, não que faltava, mas ainda precisava um passo, né? E aí o senhor veio como evangelista e a gente acaba levando como experiência. E aí nós encontramos mesmo. mais jovens que na época era... Adolescentes que na época era criança, né? Já era adolescente. Jovens que na época era adolescente, agora já era jovens. Adolescentes que mal abriam a boca para falar, né? Eu tive a experiência no segundo ano aqui que nós dirigimos na igreja, que tinha adolescente que mal sorria, mal olhava pra cara, parecia que ele tava chupando limão. Né? E agora tá até então isso é prazeroso. Então você vê que é sinal que deu frutos, tanto na primeira como na segunda. Sim. Isso é uma alegria. Legal. E passa pro agora esse outro ponto do conselho, realmente, para que as pessoas não desanimem, porque a dificuldade, o inimigo, igual você falou, ele vive ao nosso derredor e quer acabar com a gente mesmo. Então, um conselho para quem tá ouvindo a gente aí, assistindo. Olha, eu lembro-me que o momento que nós estamos vivendo no século XXI, eu penso que o maior ensinamento nós estamos ainda passando. Nós estamos vivenciando mundialmente, que foi essa pandemia. Eu lembro que eu saí em março de 2019, e aí depois de uma semana, 15 dias, começou a pandemia. E eu lembro que eu estava na cozinha, não sei se você estava nesse dia, lá em casa, eu acho que você estava. Que aí eu falei, e aí o César falou, não pai, eu acho que depois, que eu falei assim, olha, nessa pandemia, muitas pessoas irão fraquejar na fé. Muitas pessoas vão deixar a igreja. Muitas pessoas vão se acomodar. Muitas pessoas vão achar que... Por que eu estava fazendo na igreja? Aí o César falou, não pai, eu acho que vai voltar mais avivado. Eu falei assim, eu não quero ser, longe disso, negacionista. Mas... são coisas que irá vir que pessoas vai se acomodar, vai perder a fé. Então o que nós mais vimos nesses 1 ano e meio, Jesus salvou muita gente, com certeza, muita gente.
Mas muita gente deixaram de ir na igreja. Muita gente deixaram de estar presente. Muitas pessoas começaram a falar aquilo que nós falamos no começo, colocar culpa em outrem. Ah, não, é porque eu não vou na igreja, porque não pode isso, aquilo, outro. Mas nós sabemos que muitas pessoas que poderiam estar e vir, não vieram. Dentro de todas as normalidades, dentro de todos os protocolos que sempre teve, sempre vai ter e tem que ter até quando passar tudo isso. Então, o que eu mais digo é assim, gente, independentemente do que acontecer na sua vida, em qualquer área da sua vida, nós aceitamos foi a Jesus. Nós aceitamos a Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus, independentemente de acontecer na nossa vida, a gente nunca vai chegar e falar assim, Senhor, eu deixei porque o Senhor me fez isso, o Senhor me fez aquilo. O que é que o homem pode chegar para Deus e dizer, eu deixei o Senhor de te seguir, de te servir, de estar na tua casa, porque o Senhor fez isso e aquilo para mim? Ninguém. Então, o que eu posso dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir, não, quando eu digo assim, dizer perder a sua fé, não deixe Jesus, independentemente de acontecer. Não deixe aos pés, não deixe de estar aos pés do Senhor. Essa pandemia foi uma coisa assim que há mais de 100 anos não acontecia. Ninguém esperava disso, ninguém. Na face da terra ninguém esperava. Mas já estava no calendário de Deus. E muitas pessoas que talvez vocês viam aqui, não sei se aconteceu no Planalto, vocês não viram mais. E infelizmente não verão mais aqui na igreja. Oxalá que vá para outra, se não vier aqui. E hoje eu estava conversando com o pastor, ele falou assim, irmão, infelizmente, aconteceu geral. Muitas pessoas que estavam na igreja. Mas Deus fez isso para ver que aquelas pessoas estavam ali protocolando alguma coisa. Tava só esperando o momento pra... Um momento. Não tinha um motivo pra sair assim, mesmo Porque, querendo, aí ele esperou falou a pandemia. assim, aí hoje essas pessoas falam assim, por que eu vou na igreja? O que eu estava fazendo na igreja? Por que eu estava fazendo na igreja? Não precisa de igreja. Então a gente fala isso com dor no coração e não querendo que essas pessoas não retornem. Não querendo que essas pessoas, o Espírito Santo não vá tocar os corações dele para que ele venha a retornar. Porque isso tudo que aconteceu e que acontecer foi um alerta para as nossas vidas. Imperfeição sempre nós teremos. Mas o Senhor Jesus ele nos aperfeiçoa, perdoa os nossos pecados e nós continuaremos na caminhada. Então Amém. o que eu tenho que dizer é isso. A fé foi o fundamento daquilo que nós não podemos ver, mas é a prova que nos espera. E a gente, quando começou essa pandemia, até se não me engano, eu citei no dia lá, falei assim, olha, lá no livro do profeta Malaquias, se não me falha a memória, disse assim, aí vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Infelizmente, nós estamos vendo a diferença nessa pandemia, do que serve a Deus e do que não serve. As pessoas na época, eu não posso ir na igreja por causa do vírus. Amém. Mas espera aí, você tá ficando dentro de casa 24 horas por dia, não sai para fazer nada, para trabalhar, para ir no mercado? Duvido. Só na igreja? Será que o vírus é mais potente na igreja? Pastor, o senhor tá me julgando? Não. Não estou julgando, vamos viver a realidade. Aonde estava eu quando começou a pandemia? Estava na casa do Senhor. E aonde eu me encontro, que a pandemia ainda está aí. Estou na casa do Senhor. E aonde você está, ou estará, quando acabar a pandemia? Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. É verdade. E que a gente venha realmente ficar alerta, né? Realmente isso aconteceu bastante, mas que os que estão firmes continuem realmente firmes, né? Agora, uma parte que essas pessoas que deixaram, e porventura, eu sei que as igrejas fazem isso, alguém vai visitar. O porquê? Alguém vai fazer uma oração. O porquê? E cabe à pessoa que foi visitada retornar ou não. Sim. E tenho certeza que todos esses que deixaram sabem que o caminho É aqui, né? é aqui. Aqui é a igreja, não o Planalto. É a igreja. Pastor, pra gente finalizar esse bate-papo que a gente teve, a pergunta padrão,
Queria todos os convidados respondam essa pergunta. E a pergunta é: o que é fé pro senhor? A gente vê que durante esse bate-papo que a gente teve e outros que não deu tempo nem de falar, que a gente conhece porque nós somos amigos, né? O que é fé pro senhor, mesmo com todos esses exemplos que o senhor deu já da sua vida? A gente queria que o senhor respondesse essa pergunta pra gente finalizar. Olha, a fé, na minha concepção, é que o Senhor me sustentou no dia de ontem. O Senhor me sustente no dia de hoje. E que o Senhor continue me sustentando no dia de amanhã. E que nós continuamos perseverando na fé. Como eu citei Hebreus, a fé é o firme fundamento. A gente crê naquilo que não vê e a prova daquilo que não, daquilo que se espera. Hoje nós estamos aqui. Amanhã nós não sabemos. Mas eu tenho que ter fé que hoje eu estou aqui. Se amanhã Deus permitir que eu não esteja, é que estejamos com Ele, sempre com Ele. Amém. Amém.